Vamos agora deduzir a equação dos pontos conjugados, também conhecido como equação de Gauss. Antes disso, vamos estudar uma propriedade que já vimos para os espelhos, que é uma propriedade fundamental da lente. Considerando uma lente, sempre considerando uma lente fina, se eu incido um raio de luz paralelo a essa lente, raio de luz paralelo a essa lente, a propriedade fundamental diz que todos esses pontos vão convergir por um único ponto, chamado foco da lente. E essa distância é a distância focal da lente. Isso nós já vimos no caso do espelho, para a reflexão da luz. Então, é o mesmo conceito. Podemos também considerar uma lente divergente, como esse caso, uma lente com esse perfil. Então, uma lente divergente, se traçarmos raios de luz paralelos, então nós temos aqui a refração nessa direção, aqui é uma linha reta, uma refração, onde vão se encontrar? Vão se encontrar aqui atrás. Então um foco virtual. Então aqui seria a distância focal da lente, f. E neste caso, por convenção, seria então uma distância focal negativa. Então essa lente então teria uma potência negativa, potência de óptica negativa, ao passo que a lente anterior, uma lente como essa, uma lente convergente, biconvexa, de distância focal positiva, ela tem uma potência positiva, ela converge o raio de luz. Então, vamos agora deduzir a equação dos pontos conjugados. Então, a equação dos pontos conjugados, vamos considerar então uma lente, considerando sempre uma lente delgada. Aqui nós temos o eixo da lente, e vamos considerar então que essa é a distância focal da lente. Então eu tenho aqui a distância focal f da lente, vamos considerar um objeto a uma certa distância p da lente. Então, um objeto O, de distância O, podemos considerar a extremidade AB, de tamanho O, e vamos traçar a imagem conjugada por essa lente. Então, como nós fizemos no espelho, bastaria traçar a imagem do ponto A. Então, vamos traçar o raio de luz aqui, paralelo, e como nós vimos a propriedade fundamental, essa luz paralela vai passar pelo foco. Podemos usar essa mesma propriedade. Se eu traçar um raio paralelo passando pelo foco, ele vai sair paralelo. Então passando aqui, sairia então paralelo. Ou outra forma de colocar isso seria, se eu traçar um raio de luz passando pelo centro de curvatura da lente, pelo fato de ser uma lente bastante delgada, não sofre o desvio, ou então o desvio pode ser desprezado. Então eu teria essa situação aqui, de forma que eu teria então a imagem, a linha desse ponto. E aqui então eu teria a imagem I. Aqui seria o ponto B. Então aqui a imagem I conjugado por essa lente desse objeto O. E aqui então vamos considerar então alguns parâmetros. Então essa distância do objeto até a lente seria a P, a distância da imagem até a lente seria P', e vamos então da mesma forma que fizemos com o espelho,
considerar então a semelhança dos triângulos. Então, aqui vamos considerar isso como sendo, vou chamar isso aqui de C. E então dá para observar o quê? Que nós temos esse triângulo que eu estou marcando aqui, é semelhante com esse outro triângulo aqui. Dessa forma, nós podemos escrever esse, porque os ângulos são opostos pelo vértice e são triângulo retângulo. Então, I está para O, e aí está para O, assim como pelinha, esse cateto está para esse aqui, para esse cateto. Então, nós temos essa relação. I está para O, assim como pelinha está para P. Então, nós temos essa primeira relação. Podemos considerar também um outro triângulo aqui. Então, se eu considerar esse triângulo aqui, esse lado tem por ser paralelo, esse lado também ele vale O. Então, nós teríamos também aqui esse outro triângulo, que eu vou marcar aqui. Esse triângulo é semelhante a esse outro triângulo, oposto pelo vértice também. Então, se eu tenho esse lado como sendo F, então esse lado seria P' menos F. Então, eu posso considerar também então essa semelhança de triângulos. I está para O, I está para O, assim como esse lado, P' menos F está para F. P' menos F está para F. Então, dessas duas igualdades, então eu teria P' P igual a P' F sobre F. Foi exatamente a mesma equação que nós usamos no caso do espelho. Operando isso aqui, vocês creio que não terão dificuldade, nós chegamos nessa equação. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, essa é a equação dos pontos conjugados, ou equação de Gauss. Isto é, quando você tem uma lente de distância focal F, e colocando um objeto a uma distância P, ele vai conjugar uma imagem P'. Essa equação é uma equação bastante geral, que nós vamos utilizar. E você observe que aqui não entra um parâmetro, por exemplo, do índice de refração da lente. Aqui é um parâmetro importante, né? O índice de refração N da lente. Não entra também os meios em que essa lente está imersa, no ar, ou na água, ou dentro do óleo. E também não entra em consideração os raios de curvatura da lente, se ela é convexa, se ela é côncava, se ela é plana. Então, existe uma outra equação que trabalha com esses parâmetros, que é a equação do fabricante de lente. A equação que se usa para fabricar os lentes que são utilizados nos óculos, que nós vamos ver no próximo vídeo.